Oi, gente, Eu Mariana, mas é que brigo mesmo. Eu você brigo. briga, né? É Lembrei muito do rock. briguenta. O rock? Você lembra o rock que tocava no meio? Que eu falei que tinha negócio de surf? Chama Ah, Exército do é, Surf. isso. Ah, você descobriu a música? Descobri. Vou botar um pouquinho enquanto não começa. Uma música que tocava no meio dessa peça que a gente vai. Nós somos jovens. Jovens, 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 somos do exército do surf. Nós isso. somos Somos jovens, 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 jovens. jovens. Nós somos Exército, jovens do exército do exército surf. do céu. Mas que horas A que gente não entrava a cantava outra? tudo. Que horas que entrava depois a outra das frenéticas? Eu sou uma fera. Era na sequência, tinham vários rocks. Era um Todos na pupurrizinho. sequência. É. E a gente acabava com o surf, a gente ia saindo e a Pri ficava. É. Isso tudo nós Eu estamos tô falando da louca peça. atrás. Fala aí. Explica aí, por Nós estamos favor. falando da peça que nós vamos ler hoje. Nós vamos ler um pedacinho, porque era uma peça, As Mulheres de 30, que a gente fez quando a gente tinha 30 anos. Tô há poucos anos Nossa. atrás, né? Nossa! Não, nada, é logo ali. E aí, a peça ficou em cartaz uns 10 anos. Quanto tempo essa peça ficou em cartaz, Clarice? Nossa, Sem muito contar. tempo. Gente, eu tinha quase 50 e ainda fazia Mulheres de 30. Era uma loucura. Chamavam a gente, vamos para Brasília. Eu falei, gente, mas eu não posso. Ah, pode sim. E a gente ia e fazia. E assim foi. A peça... Eu me lembro que a gente foi um final de semana em Brasília, não sei se você lembra disso, era sexta, sábado e domingo, só, na Caixa Econômica. Tinham 400 lugares. Quando a gente chegou na praça, quando a gente chegou em Brasília para fazer a divulgação, já estava lotado. Aí a gente se reuniu, tudo cheio de muita energia, com o Fernando Gomes, lembra, querido Fernando Gomes? Lembro. Então, a gente se reuniu e falou assim, vamos abrir. Aí o pessoal da Caixa animadíssimo, claro, pode abrir. Mas sem divulgação, eu falei, não, manda a gente para as rádios. Aí a gente foi para as rádios, contávamos histórias, morríamos de rir. Enfim, nós fizemos 6 espetáculos. 2 na sexta, né? 2 no sábado e 2 no domingo. Que loucura. Olha que maravilha. Era uma peça que não tinha fim. As pessoas queriam ficar, depois ficavam para conversar e rendia, todo mundo se identificava. Era muito engraçado. Era curta e a gente se divertia muito fazendo também. Muito. E a gente andava pelos teatros inteiros, a gente sentava, conversava com as pessoas, tinha muita interação. E aí depois seguiu, porque fizeram na Argentina, na América Latina no inteira. México, em Portugal, em São Paulo. Fizeram várias, continua em cartaz. A gente ainda ganha um pouquinho de royalties. É verdade. Bem pouquinho. Está faltando. Cadê a Priscila para a gente reclamar? Porque não tem recebido. Não, mas deve estar, agora está parado tudo, né? Mas ela deixa juntar também um pouquinho para ficar um volume. Um volume, Ai, que delícia. Muito bom. E aí, vamos ler esse negócio? Vocês querem que a gente leia? Eu já vi que a Josielen está aqui. Quem mais que eu vi? Vi várias pessoas enquanto você estava falando que vão Olha só, chegando. deixa eu avisar que eu posso tossir um pouquinho, porque eu tô com muita alergia. Você gosta de fazer faxina na casa? A gente não quer. Pois é, então no meio será que eu esse posso negócio tossir. Mas não passa, eu acho que pela internet, eu acho que ainda não passa. Não sabemos, mas eu acho que não. Era bom todo mundo que está assistindo colocar máscara. Máscara, gente. Vou fazer de máscara, então, tá? Ai, que beleza. E desativa quando você for começar, hein? Vou desativar, assim, Celi, Eternamente Mulheres de 30, Toel Calazans está aqui. Todo o povo que viu, né, também. Tem muita gente que viu e que lembra, porque também a gente fez mais de uma vez. A gente fez mais de uma vez no Rio, mais de uma vez em São Paulo, mais de uma vez em todas as cidades que a gente passou. Muito, então, a gente voltava, trocava de teatro. Mais de uma vez, não, mais de uma temporada, né, digamos. Sim. Mudamos de teatro. Bom, então eu vou ter que desativar aqui. Depois, daqui a pouco, assim que a gente vai ler só metade, para não ficar muito longo, porque a disquete se dá.
E daqui a pouco a gente ativa os comentários também. Ó, o Joaquim, eu não vi, o Joaquim não viu. Então vai ouvir agora, vai ver o que você perdeu. Porque Fazenda é outra história, né, Claro, gente? claro. Fazenda era maravilhoso, porque tinham 3 atrizes no palco, às vezes tinha 4, né? Depende, era muito relativo isso. E às vezes o Domingos de Oliveira chegava e mandava a gente trocar tudo. Aquele sketch que você faz é ela quem vai fazer, depois é ela, depois é ela. Oh, não! E pronto, e dava tudo certo. Bom, então essa peça se chama As Mulheres de 30. Eu vou desativar Confissões das Mulheres de 30. Confissões das Mulheres de 30. Por quê? Porque a Maria Mariana fez primeiro, não fez? Os Confissões da... A filha do Domingos de Oliveira, com 14, 15 anos, inventou de fazer uma peça, escreveu uma peça que chamava Confissões de Adolescentes, que foi um sucesso retumbante. E aí a gente resolveu que a gente ia fazer de 30 também. Porque Vamos a Priscila Rosenbaum era uma mulher de 30 e era casada com o Domingos. Então juntamos as coisas, ela juntou todas as amigas dela, a gente escreveu os textos e virou esse negócio que vocês vão ouvir agora, tá bom? Peraí, deixa eu desativar aqui. Mulheres de 30. Tem uma música e aí entra as 3 atrizes, na verdade, né? Porque esse primeiro sketch é assim, olha. Aos 30 anos, meu mundo caiu. Casamento desfeito, falta de perspectiva profissional e o embate com minha própria condição de mulher de 30. Aos 30 anos, a minha bunda caiu. Caiu. E os meus peitos? Eu perguntei para o namorado, você acha que os meus peitos caíram? E ele, antigamente os seus peitos olhavam para o alto, agora eles olham para mim. Ele era baixo. Pois então, de um dia para o outro, sem me avisar, a minha pele começou a expor para o mundo todos os meus atalhos. Aí começou a minha peregrinação pelos cremes anti-rugas. Clarin, Lancôme, Clinique, ácido retinóico, lipossoma, que eu já não sei nem mais o que é. Uso das grandes farmácias de manipulação, mel, germe de trigo, papaya, protetor, sem sol, jamais. Ah! E o novo lançamento, que eu tenho sempre o maior prazer em apresentar, é esta aqui, ó, essa máscara americana anti-estresse, baratinha, $3, fácil de transportar e faz um verdadeiro milagre no seu rosto em 5 minutos. É a máscara do 3º milênio. Você passa uma fina camada no rosto, evitando, claro, a área dos olhos, porque senão cega. Antigamente você colocava uma máscara e tinha que ficar 2 horas, que nem uma múmia, sem se mexer. Essa não. Depois que você passa, você fica 5 minutos sem falar, sem piscar, sem respirar. Você morre por 5 minutos, porque senão enruga ainda mais. Depois você rega uma toalha. Depois você pega uma toalha, é isso que ela está dizendo. Eu olho a bica. E molhada com água da bica. Isso, e depois você não pode levantar. Então depois você não pode levantar. Então você pede para o seu marido. E se você não tiver, para trazer uma toalhinha, e se você não tiver marido, serve, o cachorrinho pode trazer, né? Vamos lá? Eu acho que já foi, hein? 3, 2, 1. Pode tirar. Pronto, secou. Aí você tira a máscara, esse é o segredo. Na hora de tirar, a massagem deve ser feita para todos os lados. É demodé pensar que você só pode massagear para cima, para a ruga ficar presa lá em cima, não sei aonde. Inclusive tem uma massagem que faz muito bem, que é a massagem rotativa em bolinhas. Essa massagem ressuscita as células. A partir daí é que se dá um milagre. É genial, muda tudo. Você se transforma. Esta máscara é incrível, porque você coloca durante 5 minutos e a sua pele volta ao local de origem por 2 horas, para depois despencar um pouco mais, tal foi o esforço. Eu acho fundamental os cremes dos 30, como uma malinha de primeiros socorros. Você tem que ter à mão. Mas acho que para suavizar mesmo os meus atalhos, vai ser necessário um pouco mais, vai ser preciso abrir novos atalhos que armem um bom conjunto. O que eu quero dizer é que eu não me importo que a história da minha vida se desenhe no meu rosto, contanto que seja uma bela história. Ter 30 anos é viver no agora ou nunca. Eu preciso ficar famosa, agora ou nunca.
Eu preciso ter minha casa, agora ou nunca. Eu preciso ter meu filho, agora ou nunca. E eu não acredito em príncipe encantado. Eu não tenho fé no bom casamento. E, no entanto, eu espero, eu anseio, eu morro por um homem que resgate a minha fé. Nós não somos as fêmeas de Balzac. Não, nós somos muito mais complicadas que as balzaquianas. Se eu ficar muito rica e muito famosa, tiver meu nome escrito muito grande na porta do teatro, e se eu não tiver o meu homem, eu não vou ser feliz. Agora, se eu tiver o meu homem e não tiver o meu nome escrito bem grande na porta do teatro, eu também não vou ser feliz. Agora, se eu tiver o meu homem e o meu nome escrito bem grande na porta do teatro, aí talvez eu também não seja feliz. Quando você se separa daquele casamento, daquela merda de vida de casada que você estava levando, a primeira sensação é como daquele remédio que anuncia na TV. Alívio imediato, porque agora sim, você tem a sua vida pra você. Eu posso ir à praia? Posso. Posso aceitar aquele trabalho que tem que viajar? Posso. Posso dormir o dia inteiro? Posso. Posso jantar onde eu quiser e com quem eu quiser? Posso. Bom, se é assim, eu posso ligar para aquele cara interessante e jantar naquele restaurante que abriu, bater um papo interessante, quem sabe começar um namoro interessantíssimo e no dia seguinte ligar para um cara ainda mais interessante, ver aquela peça interessante. Depois ir naquele boteco super interessante daquele ator que resolveu abrir um boteco onde só vai gente interessante pra caramba e no dia seguinte andar muito interessada pela cidade, olhando vitrine, sem homem nenhum, comprar o que eu quiser, visitar quem quiser, tomar quantos chopes eu quiser. Não é interessante? A vida é maravilhosa. Esse estado durou uma semana. Todos aqueles homens interessantíssimos no segundo encontro eram chatíssimos. Cansa conhecer tanto homem interessante e você tendo que se fazer de interessante. Não interessa. Resolvi. Amigo é que tem real interesse. Abri meu caderninho e telefonei para as amigas. Coloquei os assuntos em dias, conferi as filosofias, ri dos problemas, dormi em cama de solteira, na casa da amiga, muito bom para a alma. Pois esse estado durou uma semana. Resolvido, o negócio é eu mesma. O resto não interessa. Eu li todos os livros que fiquei me devendo, fiz aulas de filosofia, dança de salão, vi todos os filmes, inclusive os péssimos, meti a cara no trabalho, até que, enfim, eu interessada em mim. Nesse estado, você chega em casa tão cansada que nem tem tempo para responder aqueles 8 recados que tem na sua secretária no primeiro dia, 7 no segundo, 6 no terceiro, 4 no quarto, até que chega sábado e a sua secretária eletrônica não sai do zero. Tinha até secretária eletrônica naquela época em que a gente fez a peça. Você está ótima, o corpo super em cima, cabeça cheia de ideias, vida em dia. E o telefone não toca. Quer dizer, toca, mas é um ex-namorado seu que está afim de sair com qualquer mulher. Ou melhor dizendo, ele não está afim de sair com mulher nenhuma, aí ele quer sair com você. Aí você topa para não ficar sozinha. E aí você trepa e depois sente uma solidão. É mais ou menos no fim dessa etapa que você começa a pensar no seu ex-marido. Lembra? Aquele que se foi? E é nesse momento que você começa a pensar como era bom aquela merda de vida de casada que eu levava. Ficar perdida aos 30 é muito diferente de ficar perdida depois dos 30. Aos 20, você para em qualquer esquina do mundo e pergunta: ei, onde é que você vai? Ei, me leva contigo? Aos 30, eu sei que a vida não é uma carona. Ou eu tomo a minha direção, ou eu perco o sentido. Aos 9 anos, a minha mãe me levou a uma psicóloga, porque eu roía as unhas dos pés. Se fosse só as das mãos, mas
eu não tinha como argumentar com a ansiedade da minha mãe, e lá fui eu para psicóloga. Adorei. Ela me fazia encaixar umas pecinhas nos tabureirozinhos, eu desenhava pai e mãe, e um dia ela me deu alta, disse que aquele negócio da unha ia passar, que eu tinha uma ótima coordenação motora e que afinal de contas eu não ia ter elasticidade para roer as unhas dos pés a vida toda. Aí, aos 17 anos, aos 16 anos, eu mesma, com as unhas dos pés muito bem feitas, eu mesma procurei uma psicóloga porque eu estava com medo de ficar maluca. Se eu soubesse o que vinha pela frente, não teria me antecipado tanto. Mas eu não sabia. E encontrei uma mulher maravilhosa que sabia elaborar as coisas do grande mundo, como a bomba atômica, que me atemorizava terrivelmente, com a minha pequena vida. Ela juntava as coisas. Um ano depois, meus pais cortaram o tratamento por motivo de economia. Então, naquela mesma noite, eu fui experimentar pela primeira vez a tal da cocaína, porque eu fiquei puta. Qual é? Qual é a dos velhos? Me tirar de um lance que eu estava amarradona. Peguei umas carreiras de cocaína assim, ó. Peguei uns canudões assim, e cheirei a noite toda. Mas o negócio não bateu e eu fui dormir, tranquilona. Aos 20 anos, sempre eu mesma, procurei outra psicóloga, porque tudo doía por causa do amor. Ai, o amor. Encontrei uma argentina maravilhosa que valorizava as minhas emoções e eu comecei a saber andar por esse labirinto que são os sentimentos. 2 anos depois, ela disse que ia interromper o tratamento para voltar a morar na Argentina. Fui viver a minha vida, porque é o que resta a nós, pobres mortais, é viver a nossa vida. Um dia, eu estava numa banca de jornal e li numa revista a entrevista de um grande psicanalista que falava bem bonito a respeito de tudo. Batalhei e consegui uma vaga no grupo do mais famoso psicanalista brasileiro. E pensei, agora sim, eu tô feito, porque uma pessoa de nome não vai me abandonar, não vai pegar bem para a fama profissional dele. Gente, ele dizia cada coisa. 2 anos depois, ele disse que ia deixar a psicanálise para se tornar deputado federal. Eu fui viver a minha vida, porque o que nos resta é viver a nossa vida. Saí da casa dos meus pais, fui morar com 2 amigas, amava perdidamente um ator que me amava muito também. Um dia, esse ator me abandonou. Então, todos os meus delírios voltaram. Eu procurei a homeopatia, o tarô, a acupuntura, a astrologia e novamente a terapia. E encontrei uma mulher que estava começando a carreira. E eu pensei, graças a Deus, porque uma mulher que está começando a carreira não vai me abandonar, não vai pegar bem para a fama profissional dela, né, Clarice? Não vai. Não, de jeito nenhum. Não, fui fazer bioenergética, bati na raquete, esperneei, saí da depressão, me casei. 3 anos depois, precisando desesperadamente de uma sessão extra, soube que ela não estava mais atendendo. Tinha surtado durante a sessão de uma amiga minha. Não, mas agora ela já tá boa. Teve até neném. Mas foi nesse momento da minha vida que eu pensei, Deus, por que eu não abandono a ciência e faço as pazes com Deus? Eu já estava fazendo essa pergunta para um novo psicanalista que tinha me indicado. Um cara muito inteligente, muito bonito, me ouvia muito assim, com a mão no rosto, assim, muito grego, sabe? E eu estava muito apaixonada por ele. E vocês sabem, aos 30 anos, você não tem mais um ou outro problema. Você tem uma angústia generalizada que precisa falar. E como disse Nelson Rodrigues, a vida é a busca desesperada por um ouvinte. Graças a Deus que vocês estão aí. Muito obrigada, tá? Mas esse psicanalista era muito legal, só tinha um problema. Ele atendia o telefone dentro da sessão. Eu não acreditei, eu estava lá falando dos meus medos de morrer. De repente, toca o telefone. Eram outros clientes querendo resolver problema de horário. A empregada querendo saber se ele queria almoçar arroz com passas, peixe com berinjela. Eu me sentia sacaneada, rejeitada, porque eu, naquela época de angústia, não almoçava nem jantava. Nesse momento de muita insegurança, muito trabalho e loucura, eu tive um espasmo muscular na coluna. Eu pensei que eu nunca mais pudesse andar nem fazer teatro. Mas não é verdade, não é? Porque hoje eu estou aqui, falando tudo isso, andando normalmente. Inclusive eu vim
Eu saí da quarentena e vim andando lá de Mauá até aqui, de máscara, com 2 metros de distância de cada passante, e cheguei aqui numa boa para fazer essa live com vocês, não é? Mas eu não vou me demorar aqui para falar como foi o tratamento na coluna. O que eu posso dizer é que cada vértebra foi cuidada por um médico diferente. Foi o único jeito de ficar boa entre tantos tratamentos e diagnósticos. Eu estou contando tudo isso para vocês porque hoje é um dia muito especial para mim. Me indicaram uma psicanalista e disseram que essa não tem erro, que agora eu vou ficar boa. Boa não sei do que, eu não me lembro mais do que é que eu tenho que ficar boa, mas eu vou ficar boa. E eu tô falando isso para vocês porque vai que alguém faz análise com ela, é sempre uma referência, né? A gente parte um papo rápido, assim, um papo cabeça sobre ela. O nome dela nossa, que ato falho, eu esqueci o nome dela, peraí. É só um instantinho, é que eu tô aqui com um papelzinho aqui, que é na bolsa, o nome dela. Como é que é o nome dela, gente? Esqueci. Você não falou o nome dela pra gente. Não falei. Ela era legal e tal, mas ela era legal, mas gente, você botando uma paranoia. Vocês acham que essa mulher pode morar na Argentina? O que vocês acham? Não, de jeito nenhum. Mas e se ela se tornar deputada federal? Vocês acham que ela vai ficar atendendo telefone na minha sessão? Não vai, não. E se ela surtar na minha sessão? Não surta não. Você não disse que ela tem mais de 50 anos? Só se surta até 30, 35 anos. Mas hoje em dia já pode até ter filho depois dos 40. Daqui com esse avanço da medicina, a mulher já pode surtar depois dos 50. Ter 30 anos é uma posição de grande abrangência estratégica. Você pode namorar homens de 18, 30 e 50 anos sem que ninguém te chame de tarada. Uma mulher de 30 anos é uma metralhadora giratória. Cuidado, pro de 18 não ir experimentar com outra tudo que aprendeu com você. Cuidado pro teu homem de 30 não começar a olhar para uma garota de 20. E cuidado para não se sentir velhíssima ao lado do teu homem de 50. Afinal, você é a menina dele. Fora isso, tudo bem. Bonita eu? Uma vez eu perguntei pro meu irmão, você acha que eu sou bonita? E ele pensou e disse, não sei. As pessoas dizem, né? Beleza é uma coisa que acostuma. E tudo que acostuma enjoa. Mulher bonita sofre muito. Porque se ela quer muito uma coisa, como por exemplo, um homem, e não consegue, ela pensa, se eu não conseguir bonita assim, é porque eu devo ser uma pessoa horrível. Agora, se ela consegue, ela pensa, eu só consegui porque eu sou bonita, porque senão eu não ia querer uma pessoa horrível que eu sou. Eu era a mais bonita da turma no colégio. Eu estudava num colégio pequeno. Hoje eu fico vendo essas meninas mais novas do que eu, todas mais bonitas do que eu, e eu não perdoo o mundo de não ter continuado sendo para sempre a mais bonita do colégio. Outro dia eu estava num bar, de noite, encontrei um ator muito famoso, charmoso, inteligente, ele dizia assim para mim, me paquerando, né? Você sabe que eu não tenho o menor tesão em mulheres acima de 40 anos? E eu perguntei, ora, por quê? Porque depois dos 40, disse ele, pode ser uma bela mulher, mas é uma senhora. Eu fiquei revoltada. Não disse nada, porque eu sou uma moça bem educada, mas eu pensei, filho de uma puta! Porque eu vou ter mais de 40 anos daqui a menos de 10 anos. Quer dizer, vida curta, né? Eu trabalhava com um diretor que era bonito à beça. Além de bonito, ele era muito eficiente, muito charmoso, um líder carismático mesmo. Ele pedia para os 30 atores estarem às 8 horas da manhã no teatro, às 8 estavam todos lá. Um dia o ensaio demorou até altas horas. Ele me deixou de táxi em casa. No dia seguinte chegou para mim e disse, olha, ontem eu não subi no seu apartamento, mas não vai pensar que eu sou viado, não. Deus me livre pensar uma coisa dessas. De jeito nenhum, achei ele educadíssimo. Depois teve uma festa de aniversário na casa dele, assim, de uma pessoa do elenco. Eu estava lá tomando cerveja, de repente sinto um pontapé debaixo da mesa. Menina, era ele me convidando para ficar. E eu fiquei. Na cama ele não teve dúvidas. Firmou os 2
braços musculosos, me colocou por baixo e me deu uma surra de pica. Ai, desculpa falar uma surra de pica assim na televisão. Ai, que coisa mais mal educada. Mas é que eu nunca vi nada em tão boa forma. Um desempenho fantástico. Realmente fantástico. Mas apesar de ter gostado, apesar de ter realmente quase até gozado, eu me senti muito vazia. A menina me deu uma vontade de perguntar e eu perguntei, vem cá, quanto é que eu te devo, hein? E ele respondeu. E eu pensei, viado. É porque esse último, a gente não leu a legenda, mas esse último era uma coisa que a gente falava para uma televisão, era como se a gente estivesse dando uma entrevista, né? Então Isso. ela está falando viado via televisão. Via televisão, que era só uma parte da encenação, era assim. Agora aqui veio os comentários, tá, Clã? Tá, vou tirar isso daqui. Vocês então, gostaram? A gente agora tem mais metade da peça que a gente resolveu que a gente vai ler amanhã. Porque o Silvio Schumacher gostou, deu uma mãozinha assim, ó. Mind Simple. Selene, Daniela Pascoal gostou. Cia Sampa, Lud, Salomé, tá com um olhinho de gostou. Amei. Boa tarde, menina. Xavier de Belém do Pará. Oi, Mariazinha. Maria. Amei. Daniela amor. Cris, Madalena. Você tá vendo embaixo as pessoas estão entrando, Clá? Tô vendo agora. Joana, olha lá. A Paula tá dizendo que tinha esquecido uma grande parte do texto. A gente também. Nós também. Quando a gente começa a ler é que volta, né? Mas é que a gente escolheu alguns para fazer, mas tem muitos outros. Tem um livro, né? A gente publicou o livro. Tem muitos textos. Eu acho que talvez a gente possa fazer um terceiro dia. Pode ser. A gente possa fazer um terceiro dia com tem os textos. Escolher os outros. É que eu estou sem o livro, procurei aqui e não encontrei. Então a Priscila, que fazia também com a gente, ela mandou os textos para a gente por e-mail, a gente deu uma estudadinha, né, leu. Mas assim, ainda assim é bem diferente, porque no livro tem mais a forma que a gente fez por último, nós três, entendeu? É mais direto, os textos são mais diretos. Essa formação aí não é a mesma. Ensaios, Exatamente. Tanto que eu tenho dificuldade em ler certas coisas, porque vem na memória o que a gente dizia e está escrito outra coisa, né? É uma loucura isso. Você sabe que a Paula Papaléu, que apareceu aqui, mandou um monte de roupinhas pro nenenzinho da Maria. Eu não posso contar essas histórias sem a Maria saber, tá, Paula? Mas só cada coisa tão linda. Mandou uma loja de coisinhas. Que máximo, que máximo. Ela tem uma maitezinha, né? Então, e a maitezinha, a Paula é baiana. Lá não usa roupa, né? Praticamente fica... Eu imagino que a maitezinha tenha sido criada de calcinha. De biquininho, né? Calor, né? E aí tem um monte de coisas lindas que chegaram hoje. Fiquei louca. Obrigada, Paulinha, querida. Deixa eu ver aqui. Muita gente aqui falando com a gente. Me manda um beijo, Lucas. Beijo, Lucas. Maitê, vamos contar para eles que você, no primeiro sketch dos cremes, você literalmente, a gente estava lembrando, eu estava contando isso para a Nina hoje, lembrando não que a Nina nem era nascida, mas eu estava contando para ela, que a gente era tão sem pudor e com a pele ótima e a gente achava que tinha todos esses defeitos, que a Maitê se busuntava de uma máscara verde e tirava a máscara em cena e ficava com aquela cara. Hoje a Nina falou assim pra mim, bota uma sombra verde, eu acho que aos 30 devia usar uma sombra verde. Falei, aos 30 a gente não usava nada. Não é verdade? Nada. Imagina, era o primeiro momento da peça, Nina, olha só. Era o primeiro momento da peça. Você quer estar bem, né, para as pessoas que estão te vendo. Elas botavam uma pasta na minha porque elas ajudavam eu até botei a coisinha colorida, achando que eu tava super na vibe. E eu fui falando, não, Nina, a gente não usava nada. Nada. Aí botava aquela pasta grossa. Limpava com uma toalhinha com água. Uma toalhinha com água e seguia fazendo a peça até o fim. A peça inteira. Às vezes o cílio ficava um pouco verde.
Sobrava na sobrancelha, imagina, fazia E tudo nada, sem nenhum sobrava. problema. Nada, a gente não estava nem aí. Ficava linda do mesmo jeito, Não. todo mundo era E no lindo. final a gente entrava de roupa de baile, lembra? Tem isso no YouTube. Eu vi outro As dia. três, com as três com a As mesma três de uma roupa de baile linda, cada uma de uma cor, com aquela cara limpa daquele jeito. Limpa. Olha o livro. E Olha o livro. Pois é, eu tenho o livro aqui, eu não sei onde eu enfiei, eu botei ele em algum lugar errado, porque aqui na minha casa é tudo organizado. Tem a área de teatro, tem a área de poesia, tem a área de história, tem filosofia, tem biografias, tem romances internacionais, romances brasileiros, dicionários, é uma loucura. E você perdeu o livro, o único livro que precisava? Perdi. É sempre assim. Alguém não pode? É? Sempre pode assim. Então, isso era muito maravilhoso, né? E a gente, você podia chegar no teatro assim, 20 minutos antes e entrava em cena. Não, chegava com o cabelo molhado, não tinha o menor problema. E entrava em cena cantando, dançando rock. Uma delícia. Lembra que o vestido era um vestidinho de veludo, que era uma graça, assim, com uma alcinha. O do final. E todo colado no corpo e ia vazio pra fora, assim, ficava Exatamente. lindo. Se você tiver 30 anos e um corpinho assim, magrinho... para qualquer corpinho aquilo dá certo, gente. Não precisa ser magra também, não. Aquilo funciona porque ela faz a cintura e depois sai evasê para baixo, assim. Até o Maurício tá cobrando os textos aí. Calma, Maurício. Espere amanhã. O que mais textos ele tá lembrando, ele tá lembrando de um texto que a gente vai ler amanhã. Qual é? Quando ia chegando no final, que a gente entrava de baile, que a gente falava dos homens. Ah, vai ter. Vai ter amanhã. Tem. Os tipos de homem. Os tipos de homem. Porque aos 30 anos sabe que eles aparecem assim, né? Aquele negócio é uma profusão de homem que aparece. Então, aos borbotões. E como essa peça foi escrita por umas 8 atrizes, e a gente se revezava eram os tipos de homem que tinham aparecido na vida de cada uma delas. Então, tinha a coisa mais engraçada do mundo, né? A Carla tá falando que assistiu em Portugal, a versão lá em Portugal. E quem dirigiu lá foi o Eduardo Vodes, que ele foi para lá, que o Domingos pediu, que o Domingos detestava viajar, enfim, não queria ir, o Eduardinho foi. Tinha medo de avião, e dirigiu, né? lá. O e aí o Eduardo foi e dirigiu lá, em Portugal. Ah, que legal! Ela tá dizendo que assistiu. Ela assistiu e gostou? Clarice deu um beijo na Nina. Alguém mandou e eu não consegui ler quem era. Mas dá um beijo na Nina, tá? Nina! Eu dou, agora eu posso, é a única pessoa que eu posso dar um beijo, graças a Deus, e abraço e tudo mais. Clarice, a Nina não era viva nessa época. Não, ela nasceu depois. Não existia Nina. Em seguida. A Maria era viva. Você lembra aquela vez que a gente... Que é, Nina? Você lembra aquela vez que a gente foi... que a gente estava, acho que em Natal, e que a gente foi nas dunas, e a Maria estava pelada nas dunas, que a Maria vivia pelada. Ela vivia pelada, ela era muito natureba, ela comia... Mas ela estava de um biquininho só. Assim. Ela estava com biquininho, e aí ela se afastou, foi se afastando, assim, foi andando no meio daquelas dunas, e a gente, era tão lindo de olhar aquela duna pelada também, e ela, aquele bebê, andando, até que lá pelas tantas do Domingos falou assim, tem buques, eles vão passar, eles podem passar. e aí todo mundo, os adultos se deram conta. A gente estava na arte, né? Na beleza da paisagem, com aquela criança inocente. Aí, o buque, não passava nada. Então, a gente estava no lugar. A gente estava na arte com a criança inocente, com a mãe maluca, né? Que a mãe fazia todos os esportes radicais e queria a Maria junto. Aquela coisa do bug, de perguntar se queria com emoção e com emoção. Aí, Maite, na mesma hora, com emoção, a gente tirou a Maria do carro e passou para o nosso. Eu acho que foi a temporada essa do Nordeste, que nós ficamos 3 meses viajando,
que a Maitê se ferrou de uma maneira intensa. Cada dia era um problema. Porque foi nos Quibunda, caiu um cisco da areia no olho, ferrou o olho, teve que botar um tampão. Não é que rasgou. Vocês nunca Rasgou façam a isso, olha. conjuntiva. Eu rasguei a córnea do olho, porque eu rolei na areia lá, quando eu cheguei lá embaixo, tinha areia até da carótida. Aí eu fiz assim com o olho, esfreguei. Quando eu esfreguei, rasgou toda a córnea, saía sangue. E eu tive que ir lá no médico e tal, ele botou um tapa-olho. No dia seguinte, a gente foi numa praia de nudismo. Você lembra? Que a gente foi na praia de nudismo? Lembro perfeitamente. Não, e aí os técnicos juntos. Os técnicos juntos, eu falei, eu não vou ficar bom, gente. Eu não vou ficar pelada na frente dos técnicos, não vai dar, porque depois de noite tem que trabalhar junto com eles, eu não vou ter cara, não vai dar e tal. Aí a gente combinou que... O cara deixou, porque não pode ir de roupa. Não, como estava vazio, a gente combinou, ele deixou a gente ficar só sem sutiã e a parte de baixo do biquíni. Porque não tinha ninguém lá, porque era dia de semana. Pro outro lado, e combinei que eles não podiam ir juntos, porque a primeira pessoa que tirou a roupa, você não se lembra disso? Foi o cara, Marcinho, uma pessoa que dirigiu o sujeito que dirigiu a Kombi para levar a gente até o motorista, que a gente não conhecia, que a gente tinha contratado lá, chegou lá na praia de nudismo, aquela pessoa que a gente não conhecia, tirou, ficou com o pinto balançando na minha frente. Eu falei... Gente, não, eu não vou ficar pelada na frente de uma pessoa, de um desconhecido. Afinal de contas, eu sou conhecida, não vai dar. E aí, combinamos, tal, fui lá para um lado, eles ficaram para... Na volta dessa minha coisa, que eu fui andando quase até o outro estado, andei. Na volta, que eu já tinha andado 2 horas, voltei, dei uma topada no pé, arranquei uma unha. Foi. Além do que a maré encheu... A maré encheu, foi uma loucura para te tirar do lado de lá, passar para cá, Tambaba. Exatamente, Tambaba. E isso aí eu fiquei caolha e com o pé... Não, cada dia era um acidente louco e a gente salvando a Maria, porque era uma loucura. E a babá, era para ser uma coisa meio bonita, a babá né? naquele parque de águas, a babá gordinha, beça, nunca tinha subido num negócio daquele... Aí a Maitê, com essa delicadeza que sempre foi peculiar, falou assim, você tem que vencer isso, você vai sim. Quando subir vai ser muito divertido. Aí ela subiu, eu consegui convencê-la a entrar num negócio que tinha um túnel e tal. Tomou água que fazia... No meio do túnel, a Rita dizia assim, eu quero voltar, o negócio desceu. Não, agora eu vou contar até o final. Quando ela chegou lá embaixo... Verde. Verde, e ao contrário, ela entrou assim. Virou ao contrário. E virou assim, coitado. O que a Maitê boazinha fez? Agora você vai de novo, porque nunca mais você vai ter medo. Eu obriguei ela a ir de novo. Ela foi, Clarice, eu não me lembro. Aos prantos, depois você pediu desculpas. Aí ela já tinha esquecido, isso foi no dia seguinte. A gente conversou, mas não tem nada, a mulher tá arrasada. Não, eu vou conversar com ela. Aí, isso num quiosque, em frente ao nosso hotel, todo mundo lá, a Maria brincando na areia, a mãe vira e fala assim, eu queria pedir desculpas, Rita. A Rita começou a chorar, como se estivesse no água. Eu vim pedir uma história. Falaram aí nos comentários que foi no Beach Park no Ceará. Isso. Essa não foi, mas a gente tem também uma história no Beach Park no Ceará com a Maria e com você, que a Maitê foi descobrir muito tempo depois. Exatamente. Isso aqui e foi embora. A gente estava fazendo asas, as duas estavam juntas. Não, mas peraí. Era no Beach Park, essa foi no Beach Park lá do Ceará, que a gente estava experimentando pela primeira vez. Ele estava fechado, ele ainda não tinha aberto. Abriram pra gente. A gente foi as cobaias, né? Isso. Coitada, a Rita de cobaia, com medo, pânico, coitada. Foi horrível aquilo. E esse outro, como é que foi? A outra do Beach Park foi assim, você ficou bem quieta no hotel e eu fui com as duas pro Beach Park e a gente estava fazendo asas. E... Não, acho que não era asas, não. Não era asas, não. Eram achadas e perdidas. Achadas e perdidas. A Maria era pequena. E a Nina também. Elas têm 3 anos de diferença.
E aí fomos pra lá, brincamos e tal. Aí tinham duas histórias. Uma foi que a Maria era super natureba, só comia comida natureba, a Maitê não deixava ela comer nada que fosse fora daquela dieta. E todas as vezes que a gente viajava em grupo, a Maria ia ficar junto de alguém que desse bobagem pra ela. Sempre foi assim. Depois passava mal. Eu sabia, né, gente? Aí ela quis, na hora de se servir, ela só foi botando coisa de fritura. Eu fiquei chocada, porque nem eu como aquilo. Aí eu falei, não pode, Maria. Não, não, por favor. E aí era aqueles nuggets e não sei mais o que, batata frita. Bom, não deu outra. Passou mal pra caramba. Aí na hora de ir pro teatro, ela tava passando muito mal. Falou pra Maitê, mãe, não vou não, que eu tô com muita cólica, tô passando mal. E ficou. A segunda foi a seguinte, eu fui no negócio daqueles, que era bem levinho e tudo, mas fui de bruços, não sei o que, fui batendo a minha costela. Dado que eu sou bem magrinha, eu quebrei a costela. Só que pra Maitê não falar nada, eu não falei nada. E a gente fez a peça inteira, assim, cada vez que eu respirava e que dançava, doía para cacete. E aí achei melhor não falar nada, porque eu já sabia o que vinha, entendeu? Muda. Não, eu ia ter amarrado você, enfaixado. Aí as meninas foram cúmplices dessa história. Ai, que engraçado. Tem Viajar muita história, é uma delícia, né? Viajar E é uma tinha delícia também com peça. tinha uma, olha a luz aqui, peraí, acende a luz aí, que eu preciso de luz. Tá ficando escuro, né? Tinha também, quando aquelas histórias que a gente contava para Maria, Aquilo era maravilhoso. Foi nessa peça. Começava no 30. Tinha os meninos do som, do som, tinha da luz. Da luz, da produção. Da produção. Tinha 13 pessoas que ficavam dentro do ônibus junto com a gente, a camareira, todo mundo. Que era Maninha. E aí... Era Maninha. A irmã da Naná. Maninha. Exatamente. E aí, pra gente conseguir descansar, para fazer a peça de noite e tal, porque às vezes a gente ia pra praia e ficava o dia inteiro, aí tava morta, né? Nossa, a gente aprontava. Aí a gente combinava de contar uma história para Maria. Então, começava uma história lá no início do ônibus e ia seguindo. A gente tinha que pegar a história de onde tivesse. E tinha um povo que era meio maconheiro, que também gostava, que contava história longa. Então, eles começavam a história e a gente dava tempo da gente dormir atrás, que a gente não era da maconha. Aí eles contavam aquela história longa, Maria adorava. Maria ficava mil de uma cidade para outra, Maria era a única que não dormia. Não, e aí histórias. Todo mundo, enfim, a babá, todo mundo tinha que contar um pedaço da história. Teca contava histórias linda e tal. Não, aí, ela contou uma que é horrorosa, na verdade, né? Que a gente estava chegando em Natal e ela disse para Maria, a Ana Maria falou, mas em Natal, onde tem o Papai Noel? Falou, mas o nome dele é Paulo Norberto. Ele usa Papai Noel para disfarçar. E nessa época não é Natal, ele tá disfarçado, sabe, Maria? Ele fica debaixo do cajueiro. Tivemos que levar a Maria no cajueiro. Lá no cajueiro. Ele fica lá de calça com suspensório na rede e tomando caipirinha de caju. E Paulo Norberto, a Maria com 3 anos de idade, da nossa história. Aí a gente teve que ir no cajueiro para mostrar onde Papai Noel ficava tomando caipirinha de caju. Que delícia. E aquela vez que a gente entrou também, que eu estava morta, aí você falou assim, deixa que eu cuido dela. Aí eu sei um jeito infalível. Aí começou. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Bom, a Clarice conseguiu nocautear a van inteira de pessoas. Todo mundo dormiu. Menos... Quando eu acordei, a Clarice estava 382 elefantes incomodam. E a Maria amando a música. Amando, animada, né? Ai. É isso aí. Então tá, pessoal.
Então vamos, né? Amanhã tem Querem mais. saber mais alguma coisinha? Vocês têm que chamar as pessoas, sabe? Para fazerem, para virem aqui conversar com a gente contar essas historinhas. Vocês podem chamar o povo daqui também. Yara Mota! Obrigada, meu amor. Clarinha, vocês estão demais. Ai, Dália, da Baiana também, e Dália Santos. Apareceu aí? Olha que apareceu aí também, professora, lá do interior da Bahia. É, Danilo Vendas, obrigada, Danilo. Olha, vocês sabem que eu dou fazer propaganda aqui das minhas... não tem live de falação, assim, essas coisas eu só faço, não faço, praticamente. Mas tem umas lives de corpo. Então, segunda-feira eu faço um treino consciente com o professor Fábio Tostes e faço às quintas-feiras com o William. Você devia fazer, Clarice, porque é possível, sabe? É sem acrobacia. É uma eu tô fazendo várias aulas, amor. Eu quero fazer. Qual é o horário? Depende do horário. Sempre 9h30. Segunda e quinta. E essa semana, talvez eu faça, ou amanhã, eu vou ver com a minha professora de Pilates, uma fisioterapeuta que também é professora de Pilates, vou ver se ela se entendeu com o mecanismo, e aí pode ser que seja amanhã às 9h30, ou então será na sexta. Mais provável que seja na sexta, às 9h30, a aula com a Regina Bright. É pelo YouTube? É pelo YouTube? Não, é aqui. É aqui, como a gente está fazendo. Tá. Uma live. Aí fica o professor fazendo, mostrando, e eu fico de modelo. Tá. Eu vou só responder essa pergunta que fizeram. Eu não vi quem foi a pessoa, eu sou difícil, que eu não consigo ler tudo ao mesmo tempo. Mas perguntaram que quando a gente esquece no palco, como é que a gente faz? Depende. A gente já contou essa história aqui. No primeiro dia, a gente contou o dia que eu tive um super esquecimento. Um esquecimento, assim, que não acabava nunca. Porque, em geral, a gente lembra, né? Lembra depois, parece que passou um dia, mas, na verdade, são segundos, né? Mas tem várias coisas. Mas é um horror. É um horror, porque dá um quente na gente, assim, a gente não sabe nem onde está, na verdade, quando a gente esquece, né? Porque não vem nada, você não sabe onde você está na peça, quem está do seu lado. Tudo vai embora, dá um apagão. É uma loucura. Eu me lembro de uma coisa muito marcante na minha vida, que quando eu esqueci mesmo, numa estreia com Domingos, no Planetário da Gávea, cheio, meia-noite, com crítico, com tudo, que os críticos iam todos na estreia, enfim, era um monólogo, e eu fazendo aquele monólogo, toda emperequetada e tal, e no meio, estava indo bem, no meio do monólogo, o pensamento voou e não vinha. Eu fiquei no movimento e não vinha. E eu não sei por quê. Eu me dei um tapão. Eu lia de óculos. Naquela época eu não precisava ficar usando óculos, mas eu fazia de óculos, porque era o personagem, era Schopenhauer, e eu fazia de óculos, um óculos pequenininho. Eu me dei um tapão na cara que o óculos voou longe. Mas veio o texto. Eu continuei, o povo aplaudiu. Eu tive que parar. Porque eles aplaudiam então como se fosse... Não, olha que louco. Eu acabei aquilo naquela agonia. Quando acabei, eu tinha que trocar a roupa. Fui lá para trás no Planetário trocar a roupa. Estava Domingos, ele deu a volta correndo, veio ele correndo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, nunca mais eu faço esse texto. Maravilhoso porque não foi você. Não, você sabe que a Norma Bengel diz que a Norma Bengel, antes de entrar em cena, se batia toda. Dava tapa na própria cara, bem forte. Pá, 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 mas eu não pensei, foi instintivo. Foi instinto puro, assim. Não tinha saída. Eu tava sozinha em cena. Tava todo mundo trocando a roupa, ninguém podia dizer nada. Horrível. Mas essa última peça que eu fiz, a Mulher de Bar, eu falei, o Amir Haddad, é uma peça que podia ter 18 personagens, ele resolveu fazer só comigo. Era a Mulher de Bar falando com vários homens e tal, então poderia ter aquelas pessoas da peça, sabe? Mas ele disse que não, que bom mesmo era fazer monólogo, porque inclusive a gente não tinha dinheiro e que tinha ter que ser monólogo e tal. Eu falei, eu não vou ficar sozinha no palco, porque eu não tenho nem coragem para isso, eu não quero.
eu quero alguém comigo. Ele falou, tá bom, então eu boto um músico. E aí ele botou o Alessandro Persan, que foi ganhando umas falas ao longo da temporada, né? A família dele apareceu, então eu dei umas falas para ele, aí ele ficou com as falas, e assim foi. Mas o que ele fazia mesmo é que ele fazia sonoplastia, ele botava as músicas em cena. Craque. Eu meio vestida de época e ele vestido de atualidade, que era uma peça que permitia isso, tem essa modernidade e tal. Mas só o fato dele estar ali me dava um conforto, sabe? Porque ele podia, ele estava com o texto na frente dele, podia me dar o texto se eu esquecesse, sabe? Algumas vezes aconteceu, até depois parou de acontecer, mas no início... Mas uma delícia, uma segurança, né? Claro. Porque antigamente tinha o ponto, né, Clarice? Antigamente, lá no passado, nos idos do passado, os atores tinham uma pessoa Olha, eu sou de época, mas eu não sou dessa época, não, Maite. Não, nem eu. Um negócio aí. Nem eu, mas tinha um buraco, fosso nos teatros e ficava uma pessoa lá dentro daquele buraquinho. Dizendo o texto. Que quando você não lembrava, ele estava ali para te ajudar, né? Ele dizia o texto para quem precisava mais, para quem não precisava, ele combinava, era o ponto. Mas assim, numa peça como essa, era muito fácil, porque era tudo, parecia improviso, e os textos eram nossos, apesar de que a gente não dizia os nossos próprios textos que a gente tinha escrito, a gente variava, a gente trocava. Mas como era muito não tinha problema. Informal, não tinha problema nenhum. Porque se a gente errasse, uma entrava e falava, e a gente sabia os textos de todo mundo, porque como o Domingos trocava, ele fazia essas loucuras, né, de dar um texto na mão e dizer, caramba, faz aí, hoje é você que começa, não é ela, com aquele texto. Mas eu não sei o texto, Domingos, lê, mas faltam 10 minutos, lê. Aí eu lia, ou a outra, ele, entendeu? Agora vai lá e conta. Que é a pior coisa para o ator, é isso. É a pior coisa, mas é um exercício tanto, né? Foi muito legal pra gente, né? Nossa, foi fundamental. É isso. Então tá, gente. Vocês gostaram? Olha, eu gostaria muito de falar com as pessoas, mas eu não tenho essa rapidez de ler o que a pessoa está escrevendo e dizer o nome de quem é. Não, porque às vezes a gente não enclara. Marilene tá mandando beijo pra você. Marilene mandando beijo pra você, tá? Beijo, beijo, beijo. Francisco, Iva, Jaime Cortez, Lucas de novo, Carla, Carrapeta, Maurício está dizendo que falta Priscila. José, falta pois é. Mas a Pri não tem, seria maravilhoso. Não tem Instagram. Não, ela disse que está entrando lá com, né, uma conta que assim, fantasma, que ela entra para ver. Mas eu acho que não tem como botar 3 pessoas, tem? Tem pelo Zoom, mas a gente tem que fazer no YouTube. Nós vamos fazer as meninas na semana que vem. Todo mundo topou. E vamos fazer pelo YouTube, que vai ser como tem que ser. Depois eu não sei se dá, mas eu acho que dá para gravar e botar aqui. Dedina! Dedina tá aí! Ah, Dedina! Querida! Dedina chegou atrasada, chegou agora, ela não me engana. Dedina! Dilza! A Dilza também. Oi, Dilza! Que bom, que bom! Ô, Dê, você tá aí agora? Ela tá, que lindas! Então, tá acabando, gente. Acabou. Isso. Paulo Cordeiro, Silvio Schumacher, aquele povo que não deixa de aparecer, né? Que delícia! Anos, décadas de contato. A Dedina rindo. É isso mesmo, né? Tô aqui. Olha aqui. Gente, vai acabar. Isso, amanhã a gente continua. Tô até com calor. Essas leituras, elas dão calor na gente, hoje né? Eu pedi pra Nina ligar o ar, porque senão eu fico suando muito, é muito chato. Então, bom. Beijo, beijo, beijo. Vamos. Amanhã a gente vai fazer o restinho. O restinho que é a outra metade, tá? E aí tem uma conversinha depois também. Mesmo jeito. Isso. Que foi hoje, tá bom? Isso. Beijo pra vocês. Beijo. Falem pros amigos. 17 horas, tá bom? A gente gosta muito de conversar com vocês. Amanhã tem mais. Alguém tá perguntando, às 5 horas, a gente vai fazer a outra metade da peça. E você não perdeu nada, porque como são esquetes, não é uma história com começo, meio e fim, da onde você pegar também funciona, tá? Isso. Tchau. Beijo.